Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou o criador desse canal Deus e Homens no YouTube, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana neste canal iremos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o like em nosso vídeo. Estoure esse joinha aí no nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu também vou deixar na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos que nós fizemos. O relato bíblico que iremos analisar hoje se encontra no livro bíblico de Gênesis, capítulos 27 ao capítulo 32. Trata-se das peripécias e das histórias envolvendo o famoso patriarca bíblico chamado Jacó. Nesse vídeo, nós vamos analisar alguns acontecimentos na vida de Jacó e vocês vão observar o teor lendário e mitológico dessas histórias e as inúmeras incoerências e contradições que nós encontramos nesses relatos. Já no capítulo 27, nós observamos um acontecimento que envolveu Jacó e sua mãe numa tentativa de ludibriar o pai de Jacó, que no caso era Isaac. Jacó era filho de Isaac, que era filho do famoso patriarca bíblico Abraão. Portanto, Jacó era neto de Abraão. E, naquela época, havia o costume de passar a primogenitura. Sempre o primeiro filho, ele tinha ali alguns benefícios por ser primogênito. E, normalmente, os filhos eles davam muito valor a essa primogenitura, pois ela proporcionava alguns benefícios interessantes para a pessoa. Mas Jacó era gêmeo com Esaú, né? E Esaú, ele nasceu primeiro, portanto, ele é que teria o direito à primogenitura. Mas, segundo o relato bíblico, o Deus da Bíblia, já no nascimento, resolveu que iria favorecer Jacó. Já falou no ventre que as crianças já estavam brigando, que haveria uma rixa muito grande entre eles e que o mais velho ia servir o mais novo e que o mais novo ia se destacar mais, né? Então, aí já vemos uma incoerência muito grande, né? Pois a Bíblia, em diversas passagens, inclusive nessa, mostra que esse assunto de livre-arbítrio, né, que as pessoas têm o direito de tomar suas decisões, suas escolhas, já cai por terra, né? Porque em diversas ocasiões Deus já predetermina quem vai ser bom, quem vai dominar, quem vai ser dominado, quem vai ser abençoado, independente da decisão que a pessoa tome na vida, do rumo que ela escolha. Então isso já mostra que não existe esse negócio de livre-arbítrio. E, segundo o relato, Jacó, ele, junto com a sua mãe, né, ele ludibria o seu pai, porque Isaac, na ocasião, ali no capítulo 27, relata que ele já estava muito velho e estava cego, não estava enxergando bem. E estava na época de Isaac passar a primogenitura, abençoar o primogênito, né, e passar todas as bênçãos para o primogênito. Aí a esposa de Isaac resolveu conversar com Jacó e falou com ele assim: não, vamos fazer o seguinte, seu pai já está cego e você vai chegar perante ele, eu vou colocar alguns pelos de animais no seu corpo, porque Jacó ele tinha menos pelos no corpo do que Isaac. Isaac era mais peludo. E para ludibriar Isaac, a mãe de Jacó, né, e junto com Jacó, eles arquitetam esse plano, colocam pelos no corpo de Jacó, no pescoço, nas mãos. E para ludibriar a Isaac, Jacó chega com aqueles pelos no corpo e Isaac pergunta: é Esaú, meu filho, que está chegando? E Jacó, descaradamente,
mente pro seu pai. Fala assim, não, pai, aqui é o Esaú, é o Esaú. Aí Isaac fica meio assim, na dúvida, passa a mão, fala, o pelo tá parecendo, né, que é do Esaú, mas a voz é do Jacó. Quer dizer, você vê que o Isaac não estava entrando muito nessa onda, ele estava em dúvida, ele estava desconfiado. Mas Jacó insiste na mentira, né, e continua afirmando que é Esaú, e fala para Isaac abençoá-lo com a primogenitura. Então Isaac, meio na dúvida, ele fala, então tá bom, vou te abençoar, e passa a primogenitura para Jacó, através desse ardil, né, desse estratagema malicioso feito, né, por Jacó e pela mãe de Jacó para trapacear e ludibriar Isaac. Então veja bem, o famoso patriarca bíblico Jacó fazendo uso de mentiras para surrupiar a primogenitura que era legalmente do seu irmão Esaú. No capítulo 29 de Gênesis, nos deparamos com outro acontecimento interessante na vida desse patriarca bíblico Jacó. Ele resolve se mudar para uma região onde morava um tio dele, chamado Labão, que era irmão da mãe de Jacó. E ele chegou ali, né, fez amizade com eles, passou a morar com esses parentes dele. E Labão, esse tio dele, tinha duas filhas, que eram Raquel e Leia, que na realidade eram primas, né, de Jacó. E Jacó se apaixonou por Raquel. E chegou pro tio dele e falou assim, olha, eu tô gostando da minha prima, eu queria casar com ela, eu gosto muito dela. E aí Labão fala assim, não, tudo bem, você pode casar com ela, não tem problema não. Mas você vai ter que trabalhar 7 anos para que você possa casar com ela. Aí o apaixonado Jacó falou, não, nós trabalhamos, não tem problema não. E foi lá, trabalhou 7 anos, aí no final dos 7 anos ele chegou pro tio dele, Labão, e falou assim, ó, tá na hora de eu pegar minha esposa. Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer uma festa, vamos fazer um... E você vai ter a noite de núpcias com sua esposa. Só que, segundo o relato bíblico, Labão resolve lograr Jacó. Porque na hora, né, da noite de núpcias, em vez de colocar a Raquel, que ele tanto amava, colocou a irmã mais velha, a Leia. E segundo o relato bíblico, Jacó não sentiu a diferença. Olha bem para você ver. Conviveu com as primas durante 7 anos, convivendo, conversando, né? Tá ali vendo todo dia. E, segundo o relato, ele não conseguiu separar as duas irmãs. Ele dormiu com a Leia achando que estava dormindo com a Raquel. Eu creio que nem que ele tivesse muito embriagado, nem que as irmãs fossem muito parecidas, como alegam alguns religiosos, para tentar, né, dar uma explicada aí nesse relato tão estranho. Eu creio que nem assim ele conseguiria confundir duas primas que ele estava convivendo há mais de 7 anos. Então veja bem, Jacó dormiu com a outra prima, a mais velha, e não reconheceu. Só no outro dia é que ele viu que era a Leia. Agora veja bem a situação. Aí o que aconteceu? Segundo o relato, ele chegou para o Labão e falou assim, você me logrou, né? Você me tapeou. Aí Labão falou assim, não, esse aqui é o costume, é a mais velha casar primeiro, então eu coloquei a mais velha. Aí ele falou, não, mas eu gosto da outra. Eu falei, então você trabalha mais 7 anos. E aí ele, mais 7 anos, trabalhou para que finalmente, né, tivesse a sua amada Raquel. No capítulo 30 de Gênesis, há um outro relato muito interessante envolvendo o nosso patriarca bíblico Jacó. Ele, depois de casado, né, com as duas filhas de Labão, ele fica ali vivendo com ele, com o tio, e eles começam a criar cabras e ovelhas, né? Ele vira um criador de ovelhas e de cabras. E os rebanhos ficavam juntos. E aí, para separar ali o que era de um, o que era de outro, eles resolveram entrar num acordo lá. As ovelhas e as cabras que nascessem lisas seriam de Labão. As que nascessem listradas e malhadas, quer dizer, com alguma mancha, seria de Jacó. E assim foi. Só que estava acontecendo que sempre nascia
as lisas. E Jacó estava levando graxa nessa história aí. Aí, numa certa ocasião, ele teve uma brilhante ideia. Ele resolveu fazer uma experiência genética segundo os seus conhecimentos. Veja bem o que ele fez. Ele pegou algumas varas, alguns galhos, e cortou esses galhos para que eles tivessem a aparência de malhados e de listrados, como se fossem listas nos galhos. E colocou esses galhos ali nos bebedouros, onde o rebanho vinha beber água. E, segundo a ideia de Jacó, ele pensou que os animais, ao olharem esses galhos listrados e riscados, ao terem os seus filhotes, os filhotes iam nascer também, listrados. Olha bem, você vê a ideia do Jacó. Qualquer estudante de biologia, ao se deparar com um texto desse, o mínimo que ele vai fazer é dar uma gargalhada, porque isso aí é um absurdo, não existe isso na genética. Ao ler um trecho desse, eu creio que qualquer biólogo ficaria totalmente sem saber como que uma pessoa pode ter tido uma ideia dessa. Por mais que vivesse numa época antiga, onde havia várias ideias locais ali sobre isso, eu creio que seria muito difícil uma pessoa chegar a uma conclusão dessa. A genética deixa bem claro que isso não tem nada a ver. Animais observarem galhos listrados vão ter os filhotes listrados. Isso é uma descrição biológica ridícula e infantil. Ao ler isso, eu acho que até mesmo Mendel, que foi o criador da genética, que inclusive era um monge, era um religioso, ao ler isso eu creio que ele deve ter entrado em colapso, porque ele pensou assim, gente, mas como é que pode uma coisa dessa? Ele deve ter se revirado. Mas eu creio que a Bíblia não ajudou Mendel em nada a chegar nas suas conclusões genéticas, que foram a base da genética moderna, da biologia moderna. Por quê? Porque nós sabemos que os traços dos filhos não tem nada a ver com o que os pais olham na hora que estão fazendo o filho, não é mesmo? Mas parece que Jacó realmente cria nisso e o Deus bíblico, não sei porquê, usou uma mágica lá e fez com que desse certo isso, perpetuando esse conceito totalmente errôneo, esse conceito biológico totalmente errôneo. Agora eu te pergunto, como que pode uma pessoa ler um relato desse e levar isso a sério? É óbvio que isso aí se trata de um relato mitológico e que expressa ali as ideias arcaicas da época, daqueles povos tribais, primitivos, e que às vezes desenvolviam certas ideias totalmente deturpadas sobre a questão da procriação dos animais. Uma outra passagem muito interessante envolvendo o nosso famoso patriarca Jacó está registrado no capítulo 32 de Gênesis, aonde é relatado ali uma luta entre Jacó e Deus, ou, conforme alguns religiosos interpretam, um anjo de Deus, no caso. Seja o que for, Mas, segundo o relato, eles se encontram e começam ali uma luta corporal entre os dois, uma verdadeira luta de UFC, entendeu? E, pelo que o relato descreve, foi uma luta muito dura, aonde Jacó segura lá o anjo de Deus, ou Deus, seja lá, quem for no caso, e fala, não, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Olha pra você ver, um homem segurando lá um ser espiritual poderoso, quer dizer, dominou esse ser espiritual e obrigou ele a abençoar Jacó. Durante a luta, segundo o relato, o anjo, inclusive, estava num aperto ali, parece que estava apanhando demais, resolveu trapacear, pois tocou no joelho de Jacó, fazendo com que o joelho dele quebrasse ali, deslocasse, seja lá o que aconteceu com o joelho dele, fazendo com que ele ficasse mancando.
E, segundo o relato bíblico, ele continuou com esse joelho o resto da vida dele, mancando pelo resto da vida, por causa desse golpe baixo, que parece que não estava nas regras da luta, né? Então veja, um ser humano lutar com um ser espiritual, segurá-lo, obrigar esse ser espiritual a abençoá-lo, o ser espiritual pedir arrego, né? Usar um golpe baixo, né? Para deslocar o joelho de Jacó, e no final ainda reconhecer que foi derrotado, pois o ser lá espiritual fala: não, realmente você prevaleceu, você venceu, e inclusive o seu nome vai ser mudado agora. Você não vai chamar Jacó mais, você vai chamar Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Agora você veja bem, que presepada, que história mais maluca, né? Eu creio que nem nos mitos gregos, nórdicos, persas, romanos, egípcios, não existe um relato tão fantasioso como esse. E, infelizmente, as pessoas hoje creem que se trata de um relato real, que aconteceu mesmo, né? E vivem suas vidas baseado nesses relatos, né? Nos princípios que esses relatos proporcionam para as pessoas. Então, realmente, é lamentável, né? As pessoas acreditarem num relato tão fantasioso como esse, acreditando como sendo algo real. Um outro detalhe dessa épica luta de Jacó com Deus, ou com um anjo de Deus, vai da interpretação de cada um, é que esse ser espiritual não sabia nem mesmo o nome de Jacó. Ele perguntou: qual que é o seu nome? E veja bem também, segundo o relato, o ferimento, né, que o anjo infligiu a Jacó, que esse ser espiritual infligiu a Jacó, que também não é especificado de maneira clara, né? Umas traduções da Bíblia falam concavidade da coxa, outros falam afetou a junta da coxa. Então a gente não sabe direito como é que foi, né? Se o osso da coxa saiu para fora, se desconectou do joelho. A questão é que como que esse homem conseguiu lutar depois de ter visto sua perna ser estraçalhada ali, né? A Bíblia diz que ele ainda lutou e ainda conseguiu, né, vencer o ser espiritual. Então realmente fica claro aí o teor mitológico, lendário, fantasioso dessa história, né? Então, veja bem, fiz aqui, contei alguns detalhes, né, como vocês acompanharam, do famoso patriarca bíblico Jacó. Um homem que tinha 2 esposas, né, e dormiu com uma, não conseguiu identificar que era a outra, né, confundiu as irmãs na noite de núpcias, logrou o seu pai, né, se disfarçando do seu irmão para receber uma bênção. Um homem que totalmente equivocado com respeito às leis genéticas, e Deus só abençoando ele, ajudando ele nessas histórias fantasiosas, né, fazendo com que desse certo. Um homem que entra em combate corporal com o ser espiritual, faz o anjo pedir arrego, o anjo usa até um golpe baixo, ferindo ele na perna, e ele continua lutando, vence esse ser espiritual e ainda o obriga a abençoá-lo. Então veja bem, um relato totalmente fantasioso, totalmente mitológico, que chega a fazer os outros mitos gregos, nórdicos, ficarem no chinelo, né, devido às peripécias dessas histórias. E infelizmente a maioria dos religiosos ainda ficam insistindo em crer nisso, né, defendendo essas histórias como reais e vivendo suas vidas baseadas num mito desse. Realmente é lamentável. Bem, essa era a história que iríamos analisar hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.